Boa tarde, pessoal. Quase noite já aqui. Pessoal, o negócio é o seguinte: como eu andei fazendo Já tô com 4 vídeos no canal ali e de repente falei algumas coisas que não estão bem claras para todo mundo, né? E aí eu decidi fazer uma aula de conceitos. Conceitos esses que eu vou usar na maioria dos meus vídeos, tá? Essa é uma aula conceitual para trades iniciantes com, com o intuito aí de tratar sobre Richard Wyckoff. Falei bastante nele aí no vídeo passado, né? E então vamos começar por ele. Mais pra frente eu quero fazer uma aula conceitual, mais pra frente, logo, bem logo, sobre o SMC, Smart Money Concept, né? Que é um método derivado do método de Wyckoff e que eu vou estar usando bastante conceitos aí de SMMC nos vídeos também, né? Então, para ficar claro aí para quem não é do mercado já, para quem não está habituado com o mercado, né? Eu decidi fazer esse vídeo. Ou até mesmo para as pessoas que já conhecem o mercado, mas não conhecem o Wyckoff ainda, né? E, mas, por excelência do Wyckoff, né? Quem já conhece o mercado normalmente conhece os conceitos de Wyckoff, né? Eles acabaram se difundindo por diferentes técnicas dentro do mercado. Então o pessoal acaba aqui já conhecendo o Wyckoff. Richard Demille Wyckoff nasceu em 1873 e morreu em 1934. Foi um herói no desenvolvimento da análise técnica no início do século XX. Sua trajetória no mercado financeiro começou cedo, atuando ao lado de grandes nomes do mercado financeiro. Ele começou com 15 anos como broker de uma corretora em Nova York, se eu não me engano. O Wyckoff destacou, entre tantos outros, por sua capacidade de entender o mercado através da análise do volume de ações, técnica essa que para ele era essencial para interpretar os movimentos e manipulações dos grandes profissionais daquele tempo. Essa técnica era parte de um conjunto mais amplo de técnicas que ele divulgou amplamente, que hoje conhecemos como método de Wyckoff. Além de seu trabalho com o mercado de ações, também foi fundador de duas importantes publicações: The Magazine of Wall Street. Chegou a ser considerada a revista mais influente do país na sua época. Foi seu editor-chefe até 1926. E a outra das suas publicações foi o The Translator, que era um serviço de consultoria onde o Wyckoff compartilhava suas análises do mercado. Hoje a gente vê isso aí de tudo que é jeito, né? Sala de sinais, cursos com comunidades, enfim, quem está dentro do mercado aí conhece esse tipo de serviço já, e é uma coisa que já existia antes e o Wyckoff fez uso dela, né, desse método aí, que é a consultoria, né. Continuando a história do cara, isso aqui é só um breve resuminho sobre ele, tá, pessoal? Ele é considerado um dos 5 titãs do mercado e de repente o mais importante deles, para mim é pelo menos o mais importante entre os 5 titãs, e ele é o menos conhecido, né? Bem menos famoso que o criador da teoria de Dow, o próprio Dow, né? Mas enfim, para mim ele é o herói do mercado. Entrevistou grandes traders da época como Jesse Livermore, J.P. Morgan e James Skinny, que eram trades que eram muito requisitados na época, né? Muito requisitados. Então, no próprio livro, um dos livros do, do, do Wyckoff, ele cita, né? Que ele assistiu ao vivo e a cores
o Jesse Livermore negociando uma ferrovia, né, para um grande empresário, baixando, subindo o preço dessa ferrovia por um intervalo de preço. Não, minto. Baixando o preço dessa ferrovia por um intervalo de preço para depois comprar ela para esse empresário, né? Fazendo um movimento do mercado, diminuindo o preço da ação da ferrovia para depois ele poder comprar ela para aquele cara que queria que ele comprasse a ferrovia para ele pelo menor preço possível. Então, esse exemplo aí acontece até hoje, né? A gente não tem como saber, não tem, eu pelo menos não tenho como saber, não tenho como prever quem é que está fazendo esse tipo de negócio, né? Mas ele, naquela época, a influência que ele tinha, o respeito que ele tinha dentro do mercado financeiro, ele pôde acompanhar o Livermore e ver ele fazendo uma movimentação dessas e conta ela em um dos seus livros, né? E era isso. Em cima de sua entrevista e conhecimentos próprios adquiridos na jornada, compilou 3 grandes obras. Ele fez 3 grandes livros. Estudos em Tempo e Reading, que destaca a relevância de entender a psicologia por trás dos movimentos do mercado e como os grandes operadores movimentam seus investimentos. The Richard G. Wyckoff Method of Trading and Investing Stocks. Detalha seu método de operação e investimento em ações. E o The Trader Bible. Oferece estratégias práticas para trades que operam a curto prazo, métodos de rápidas entradas e rápidas saídas de operações. E essa é a cara do meu herói. Leis de mercado por Wyckoff. São leis Wyckoff, causa e efeito, oferta, demanda, esforço versus resultados. E por conseguinte acabaram se transformando em leis de mercado e difundiram-se por todo o mundo até os dias atuais, sendo citadas em instituições de ensino, sejam elas quais forem. Ele revolucionou a economia, né, a análise técnica, o cara fora do comum. Um titã, realmente. Lei de causa e efeito. Causa é a montada de posições dos grandes capitais dentro do mercado. São momentos em que o preço se movimenta de forma lateral, indicando um equilíbrio daquele dado instante de tempo no mercado. Efeito é a tendência ou desequilíbrio gerado a partir da causa no mercado. Então aqui a gente tem uma causa, ó. Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui. Ó. Isso aqui é a causa. Não consegui aqui. Vamos ver aqui. Também não. Enfim. Aqui a gente tem a causa, ó. Vocês estão vendo a mãozinha aqui, né? Essa é a causa, ó. Uma lateralização. E esse aqui é o efeito da causa, a tendência. Tá? O que acontece muito nos mercados? Se vocês forem ver, ó, aqui eu acho que a gente está num tempo gráfico de 5 minutos, ó. Tá? Deixa eu ver. A gente está num tempo gráfico de 5 minutos. Vocês podem ver que ele, se botar lá no tempo gráfico de 1 minuto, de repente, isso aqui fica mais nítido aqui, ó. Mas é outra lateralização, tá? O mercado vinha caindo, lateralizou, fez uma causa, começou a subir. Aqui ele fez, aqui, bem aqui onde está a flechinha, ó, ele fez outra lateralização e depois começou a subir de novo. Aqui ele vai cair, daqui um pouco ele vai fazer outra lateralização para subir de novo ou para continuar caindo. Então o mercado é cheio desses momentos laterais, né? 70, 80% do tempo no mercado é de movimentos laterais, né? Movimentos que variam dentro de uma mesma faixa de preço.
que são as compras e vendas institucionais, né? O institucional, o capital institucional segura o preço dentro de uma região para ele conseguir, dependendo da ideia dele, tá comprando mais dentro daquela região para mais para cima distribuir, ou ele vai estar dentro daquela região distribuindo já o estoque que ele já tem, né? E o Wyckoff começou todo o estudo dele do método que a gente conhece hoje, baseado no estoque, né? Que o institucional tem que fazer um estoque e aí depois ele solta um movimento, né? E aí o preço anda tanto, que é o efeito, e aí depois de andar tanto, ou ele repõe o estoque dele, faz mais estoque, mas independente dele fazer mais estoque, depois que o preço já gerou um efeito, vai chegar um momento que ele vai ter que distribuir esse estoque, né, para realizar os lucros. Então, é baseado em acumulações e distribuições, né? Essa causa aqui é uma acumulação, tá? Cada movimentinho desses aqui, ó, cada pernada dela, seja subindo ou seja descendo, ela é mapeada para o Wyckoff, ele nomeia elas. Não que toda a lateralização no mercado vai ser idêntica ao que o Wyckoff mapeou, né? Inclusive essa aqui tá bem feia, tá? Mas o mercado é bem feia em questão assim de lateralização de livro de Wyckoff, né? Mas isso é o que acontece todo o tempo no mercado, é uma lateralização em determinada região ali gera um efeito. E essa é a lei de causa e efeito de Wyckoff, que virou lei de mercado. A lei de oferta e demanda. Oferta é a força vendedora e demanda é a força compradora. Dentro de um dado mercado, como ilustrativamente é chamado em Wall Street, oferta o urso, demanda o touro, os preços se movem a partir de um desequilíbrio entre a força vendedora e a força compradora. Então, quando há desequilíbrio, o preço se movimenta, né? Quando a demanda está maior, o preço sobe. Quando a, a oferta está maior, o preço desce. Quando o touro está mais forte, o preço sobe. Quando o urso está mais forte, o preço desce. Lei de esforço versus resultado. Essa lei diz que a ação do preço deve refletir a ação do volume. A lei consiste em avaliar a convergência ou a divergência entre preço e volume. Aí tem um vídeo meu operando simulador ali e em certo momento ali eu falo, o movimento está agarrado. O movimento agarrado é isso, o preço está descendo, mas ele não está com intenção de descer. Ele está meio agarrado, está descendo agarrado e não está descendo com vontade, né? Ele está fazendo um esforço muito grande para descer. E o resultado dele não está sendo tão grande quanto o esforço que ele está fazendo, né? Então tem alguma coisa de errada nisso, né? Se está fazendo um grande esforço para o urso tá fazendo um grande esforço, né? Tá colocando tá entrando pesado ali e mesmo assim o preço não tá descendo tanto, é porque tem um touro muito forte logo ali, entendeu? Que tá segurando o preço ali, e logo logo ele vai soltar, ou o urso vai desistir da briga e o preço vai subir, né? Essa é a ideia de esforço versus resultado. Agora a gente vai falar sobre microinflexões ou microestruturas, que são as causas de Wyckoff. São as lateralizações que ocorrem nos preços em dado ativo. Aqui a gente tem uma microestrutura, ó. Isso é uma microestrutura. O preço, isso aqui é um order block muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Tá? Chega a ser feio de tão bonito que ele é. Que mais pra frente a gente vai falar em SMC. E aí o preço cai, aí depois o preço sobe, e aí ele cria essa microestrutura aqui, ó. Aí ele procura a liquidez aqui embaixo e sobe de novo. A gente vai falar de liquidez hoje também, tá, pessoal? Aqui é uma outra microestrutura, ó.
preço vinha de tendência, lateraliza, rompe embaixo, sobe para cima, microestrutura. Aí, o que é liquidez, pessoal? Liquidez nada mais é do que um interesse por parte do capital institucional. Ou seja, uma região onde existe liquidez é uma região onde existe interesse institucional em comprar ou vender. O que é interesse institucional? É interesse por parte dos operadores daquele determinado ativo que tem capital suficiente, que entram com capital suficiente para movimentar o preço, né? Existem diversos tipos de institucionais, né? Tem aquele institucional que gera liquidez e tem aquele cara que forma o mercado, que é os OTFs, que a gente diz, né? O operador formador de mercado. Esse cara é o cara que movimenta o preço. Ele faz o preço sair de uma determinada região e ir para outra. Sair de um fundo de mercado, um fundo histórico e ir para um topo histórico. Esse é o OTF, o operador de mercado, e é ele, tá, que está de olho nessas liquidezes. E nós, traders, especuladores financeiros, a gente está de olho nele. Porque ele realizando o lucro dele, saindo de um fundo e indo para um topo, ou até passando de um topo histórico, e a gente conseguir seguir esse movimento, né, a gente vai estar realizando um bom lucro aí junto com ele, seguindo ele, né. E existem várias regiões de liquidez, né, mas boas liquidez são isso aqui, ó. Aqui tem uma região de liquidez com interesse de vender nela, porque aqui a gente tem topos, né? Uma região de topos, ó, 1, 2, 3 topos na mesma região. Aqui embaixo a gente tem interesse em comprar nela, e o institucional também, porque aqui, ó, um fundo, 2 fundos, 3 fundos, 4 fundos, e aí o preço toca de novo lá, ó. Entende? Olha só, o preço toca ali e sobe, toca ali e sobe, bate nela e sobe. Então é uma região que abaixo essa região aqui, onde está marcado esse retângulo aqui, aqui tem liquidez, a gente diz, né? Isso é liquidez, são regiões onde existe interesse. E o preço bate nela aqui, ó, olha só que exemplo. O preço bate e aí ele sobe, tá? Com intenção de romper essa outra liquidez aqui, onde existe interesse vendedor nela, tá? Onde o urso está de olho ali para abrir uma posição forte. E aí sobe com candles cheios, ó. Uma subida forte mesmo. E aí quando ele chega exatamente na região lá, surge uma compra para vender do Smart Money ali. Aparece um candle vendedor ali. Claro que ele é engolido depois novamente, mas... Entendeu? Existia realmente uma intenção vendedora ali, né? E ficou bem provado aqui, né? Por esse candle aqui. Isso é um gráfico de 4 horas, né? E o... Então nessas 4 horas aqui, desse candle vermelhinho aqui, existiu muitas vendas nele. Aqui outro exemplo, tá? Olha só. Liquidez de venda, liquidez de compra, tá? Liquidez de venda por quê? Porque o preço bate lá e desce, bate lá e desce, bate lá e desce, bate lá e desce. E aqui, isso aqui, ó, é uma lateralização, é uma microinflexão, é uma microestrutura, entende? E aí quando o preço passa por essa região de liquidez de compra, ele vem descendo nela, mas daqui a um pouco ele toma um solavanco para cima. Olha só que interessante. Ele faz até um choque aqui de confirmação. Não é o choque mais bonito do mundo. Ele não chega a romper o pavio desse topo comprador aqui, desse candle, ó. Mas ele faz um choque de confirmação, mostrando a intenção de que ele capturou a liquidez, que ele passou daquela região aqui onde a gente observou com facilidade que tem liquidez,
e foi mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo, buscou mais liquidez e subiu para cima. E olha só o que ele faz quando ele chega na liquidez vendedora. Fecha o dia um pouco abaixo da liquidez vendedora e no outro dia ele abre acima. Tá? Isso é um movimento institucional, é o chamado gap, né? Aqui é um gap de alta, ó. Existe um buraco aqui, é o fechamento de um dia para a abertura do outro. No caso aqui desse mercado mesmo, aqui o mercado fecha, acho que é às 7 da noite, não lembro agora se é às 7 ou às 7h30 da noite aqui no Brasil, e depois abre às 8 ou às 8h30, mas ele fica fechado 1 hora apenas. Então eles carregam aqui, e aí depois 1 hora depois eles pulam essa região aqui que o urso estava de olho, sabe? Para tornar essa alavancagem de preço, essa subida de preço mais fácil ainda. Normalmente o preço tende a retornar nessa região aqui, ó, tá? Mas ele vai retornar depois que esse cara que fez essa lateralização aqui distribuir suas posições lá em cima, tá? Essa não é uma lateralização muito legal também, tá? Porque é desproporcional ao tamanho da lateralização, o tamanho da captura, é uma baita de uma captura. O institucional que estava envolvido nisso, fazendo essa reacumulação aqui, ele provavelmente ele tentou capturar essa pequena liquidez aqui, e aí entrou um comprador muito forte, levou o preço mais para baixo, e ele decidiu deixar esse urso derrubar um pouco os preços. Porque para ele é melhor, quanto mais embaixo, mais barato ele vai pagar. Mais barato ele vai comprar. Olha só, aqui onde ele tentou disparar os preços, estava em torno de 5.520 desse ativo. Aonde ele entrou forte lá, que é essa pernada aqui, ó, de candles verdes, ó, onde ele decidiu levar realmente o preço lá para cima, lá, já estava em 5.400. Muito mais barato do que aqui. Então, quando ele começar a realizar o lucro dele, ele vai ter mais lucro ainda. Então, é um movimento estranho, não é um movimento de livro, mas é um movimento que acontece o tempo todo no mercado e é um movimento que explica muito bem a liquidez de venda que o institucional que está comprando aqui pulou a liquidez de venda para não precisar negociar nessa faixa aqui com pregão aberto, né? E ao mesmo tempo decidiu buscar uma liquidez de compra mais forte ou deixar esse vendedor levar o preço mais para baixo. E é isso sobre liquidez, pessoal. É bem fácil, né? Liquidez é interesse, é região com interesse, onde tem interesse de grandes capitais institucionais. Acumulação é o processo onde institucionais fazem seu estoque de determinado ativo. Eles vão acumulando quanto podem daquele ativo em uma faixa de preço onde haja um favorável, fazer um bom estoque daquele ativo. Neste processo ocorrem vendas também, para que eles possam manter o ativo em uma determinada faixa de preço. Quanto mais o ativo permanecer naquela faixa de preço, mais eles podem ir acumulando e, consequentemente, aumentando seu estoque. O Wyckoff mapeou todo esse movimento e nomeou cada uma das fases de um processo como esse. Aqui é um exemplo de acumulação. Pessoal, aqui eu botei 1, 2, 3, 4, 5 fases. Tem várias 5 fases. 5 momentos já pré-determinados pelo Wyckoff, tá? As fases são cinco, A, B, C, D e E. A primeira fase termina nesse ST aqui, nesse teste, faseada, e depois tem a fase B, que é uma lateralização dentro aqui, depois a fase C, onde ocorrem as capturas de liquidez, depois a D, que é um movimento de tendência já dentro da estrutura, e depois a E, que é um efeito. Essa lateralização aqui, ela não contém todas as fases de Wyckoff dentro desse tempo gráfico bem definidas, mas isso é o que acontece o tempo todo no mercado. Tá? Depois ainda, como ela não é uma lateralização tão bem feita, ela gera outra lateralização,
que também não foi muito bem feita, mas entende? 1 mais 2 mais 3 lateralização, às vezes faz várias lateralizações uma em cima da outra e aí depois gera uma tendência enorme. Ou às vezes faz uma só num fundo de mercado, capturando uma liquidez monstruosa, bem feitinha, de livro, porque às vezes também aparecem bem mais raro, né? Aparecerem lateralizações de livro do que as como essa, que aparecem toda hora. E gera uma tendência enorme daí. Enfim, acontece de tudo e mais um pouco. Às vezes elas não geram nada, sabe? Às vezes faz uma lateralização de livro, uma acumulação de livro e o preço cai. O preço acaba distribuindo no final das contas. Acontece de tudo. Mas a probabilidade de quando se começa um processo acumulativo de gerar uma tendência de alta é descomunal também. Senão não teria por que eu estar falando de Wyckoff aqui quase 100 anos depois da morte dele, né? Já tem mais de 100 anos que ele e outros grandes traders renomados no mundo aí usam esse tipo de modelo aí, né? Aqui a gente tem uma outra acumulação, tá, pessoal? O preço vinha caindo, o institucional acumulou nessa faixa de preço aqui, ó. E aí o preço gera uma boa tendência lá para cima, ó. Rompe até a estrutura de baixa aqui, ó. Distribuição. É o processo onde, após o institucional ter acumulado um estoque consideravelmente favorável para ele e também após ele ter carregado o preço a uma distância favorável a ele, então começa a realizar seus lucros, construindo uma nova causa. Começa a vender seu estoque, realizando compras no processo também, para que o preço do ativo em questão permaneça em determinada região favorável a ele, pelo tempo que ele precisa para se desfazer de seu estoque, realizando o máximo possível de lucro. Aqui tem um exemplo aqui, ó, pessoal, ó, o preço vinha subindo, ele segura nessa faixa de preço, captura a liquidez lá em cima e sai distribuindo. Aqui também, ó, processo distributivo, o preço vinha subindo, lateraliza, o preço cai. Tá? Por que que o institucional tem que distribuir, né? Por que que ele não pode só acumular? Porque vamos dizer que eu compro caneta, tá? Eu compro caneta. Vamos dizer que eu compro caneta. E vendo caneta. Eu quero comprar essa caneta o mais barato possível e vender ela o mais caro possível. Então ele vai comprar lá embaixo, vai segurar o máximo possível o preço, numa faixa de preço ali que ele acha barato. Depois ele vai influenciar aquele preço a subir, porque ele vai ficar comprando, 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 comprando. E aí chega a determinada região ali que já tem muitos vendedores ali. Olha só essa pernada aqui, ó, o movimento fica fraco, olha só esse PSY aqui, ó. Olha como fica arredondado. Olha só essa fraqueza latente do movimento. Ele chegou numa região onde tem urso pronto ali, sabe? O urso está vendendo ali. O urso queria que o preço chegasse ali para ele começar a vender. Existe força de oferta muito grande ali. E aí ele faz os cálculos dele lá e decide que ele não vai mais gastar tanto dinheiro nesse ativo. E o contrário disso até vai realizar seus lucros, vai aproveitar que tem vendedores ali, né, para realizar seus lucros. E aí ele vende um pouco, vende, vamos dizer, 20 ativos. Quando o preço bate na mínima daquela região que ele quer começar, que ele quer realizar a distribuição, quando bate na mínima ali, ó, ele compra 10. Aí o ativo sobe um pouquinho, ele vende mais 20. Aí o ativo desce um pouquinho, ele compra 10. E ele fica comprando e vendendo ali para segurar o preço ali.
chamar mais gente para esse movimento, até que ele faz uma captura de liquidez mais para cima e ali começa a realizar mesmo, sair vendendo tudo que ele tem mais um pouco, de repente, né? Ou uma parte só, a gente não sabe, né? Não sabe até ver o que está realmente acontecendo ali. E aí ele começa a vender, 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 vender e vai gerando o efeito da distribuição, que é a tendência de baixa, né? Aqui é a mesma coisa, ó, outro exemplo. Tá? Eu vou abrir o